palavra do Senhor diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto pedis, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Agora, capítulo 16, irmãos. Samuel enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-los, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Até o versículo 13. Vamos orar. Senhor, tua palavra foi lida, que teu Santo Espírito, ó Pai, nos auxilie, ó Pai, na compreensão e nos ensinamentos que nós temos da tua palavra. Sê conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós começamos uma nova série de sermões intitulada Vivendo segundo o Coração de Deus. Título esse que eu tirei de Atos 13, 22, onde Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. E por que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus? E o que podemos aprender com a história de Davi, para que nós também pudéssemos viver nas nossas vidas, né? Ter na nossa vida um coração segundo Deus.
Davi teve seus fracassos e o fato realmente o que me encoraja, porque sugere que talvez eu e você também possamos ser pessoas segundo o coração de Deus. Um homem com defeitos, um homem normal, não tinha nada de especial, mas que Deus ungiu, Deus o escolheu. Além de nosso Senhor Jesus, Davi certamente é o personagem central da Bíblia, depois de Cristo. Por quê? Abraão e José têm 14 capítulos da Bíblia reservado para sua vida. Jacó, 11 capítulos. Elias, 10. E Davi? Davi são mais de 50 capítulos dedicados à vida de Davi. 1º e 2º Samuel e 1ª Crônicas conta. E também são mais de 28 salmos atribuídos a Davi. Podemos concluir que Deus fez de Davi uma figura significativa. Fez uma figura porque na Bíblia, ele queria que, se Deus fez de Davi essa figura, talvez ele queira que nós aprendamos alguma coisa com Davi. Antes de estudar a história de Davi como um todo, então, nós temos que entender um pano de fundo, para compreender. Durante a maior parte da história de Israel, Israel não tinha um rei, eles viviam do jeito que queriam, e eles viviam uma teocracia. Teocracia, Deus era quem reinava. Eles eram governados por Deus, eles tinham lei de Deus, e quando precisavam de defesa, repreensão, instrução, Deus fez o quê? Levantou juízes. Aí Deus levantou juízes, por exemplo, eles tinham autoridades como Gideão, Sansão, Samuel, eram todos juízes, levantados por Deus numa teocracia. E eles tinham autoridade, mas era realmente uma autoridade que vinha do próprio Deus. E à medida que Samuel se aproximava do final da vida dele, o que aconteceu? Da vida, do tempo de serviço, ele constituiu seus filhos para serem o quê? Os juízes de Israel. Porém, seus filhos não eram como seus pais. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Não é muito diferente de quem governa-nos, os governantes de hoje. E aí, então, irmãos, os anciãos se reuniram com Samuel. Eles foram honestos, disseram que queriam o quê? Um rei como as outras nações. Queriam que ele fosse reconhecido como uma autoridade humana em Israel. E diante dessa atitude, o que o povo fez? O povo rejeitou a teocracia, rejeitou Deus e queria que um homem estivesse liderando eles. E isso aborreceu, a palavra que estremeceu Samuel. Samuel ficou bambo, ele ficou estremecido, ele não gostou. Por que eles iam querer um rei humano quando eles tinham Deus para reinar sobre eles? Samuel tentou avisar o povo, junto com o rei, vocês também vão ter impostos, vão ter um projeto militar, corrupção, burocracia governamental. As pessoas não ouviram Samuel. Então o que eles fizeram? Samuel orou. E o que Deus disse? Samuel, dá a eles o rei que eles estão pedindo. Tome cuidado com o que você pede para Deus. Tome cuidado com o que você pede para Deus. Você pode conseguir. Deus escolheu um homem chamado Saul, para ser o rei. Escolheu por sorte, na tribo de Benjamim, chegou na família de Matre, dela foi inclinado, indicado Saul, filho de Quis. Samuel fez uma cerimônia para apresentar o rei Saul, e o escolhido do Senhor. Também Saul foi escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que Saul era belo, alto e sobressaía sobre o povo. Saul foi um bom líder por um tempo, mas ele fez duas coisas que fez com que Deus retirasse a bênção de Saul. A primeira delas era que, antes de uma batalha, ele deveria esperar 7 dias. Para quê? Para que Samuel chegasse e fizesse um sacrifício ao Senhor antes deles prosseguirem. Saul ficou desesperado quando pensou que Samuel não ia vir. O que ele fez? Ele mesmo ofereceu o sacrifício. Isso é, ele tomou o lugar do sacerdote, entrou no lugar do sacerdote
e profanou a santidade do sacrifício. A segunda transgressão aconteceu durante a guerra contra os amalequitas, porque Deus instruiu a Saul ser o quê? Um agente na execução do juízo contra os amalequitas. Disse, não é para sobrar nada, você tem que executar e acabar com tudo, com toda a nação. E Saul não obedeceu ao Senhor. Saul achou que o que ele estava fazendo era melhor do que o que Deus tinha ordenado para que ele fizesse. Nós muitas vezes fazemos isso, né? A Bíblia nos dá direções, diretrizes, e nós muitas vezes fazemos o quê? Aquilo que a gente acha que é melhor, contrário ao que a Bíblia está dizendo. E olha o que Saul fez. Saul não destruiu o rei Agag, rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas, dos bois e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia. Eu estou lá já em 1 Samuel 15, tá? Quando Samuel chegou ao local, ele ficou furioso. E a desculpa que Saul deu foi, eu poupei o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor. O Senhor não pediu. O Senhor não pediu sacrifício. Olha a resposta de Samuel. Capítulo 15, versículos 22 e 23, se alguém estiver acompanhando. O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifício ou obediência à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor do que ofertas de gordura de cordeiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Nesse momento, Saul perdeu a bênção de Deus, a unção que ele havia recebido de ser o rei de Israel. Foi o fim da bênção de Deus, então, sobre Saul. Deus disse a Samuel que ele escolheria alguém segundo o seu próprio coração. Um homem segundo o coração de Deus, como seu novo rei. Será que Deus também não tinha escolhido Saul? Acho que Deus sabia o tempo todo que tipo de rei que Saul seria. Mas ele deu às pessoas o quê? O que elas queriam. Agora Deus encontraria um homem da sua escolha, alguém com caráter, com integridade espiritual, em contraste a Saul, o tipo de rei que honraria o Senhor. No capítulo 16, então, foi instruído que Samuel a ir para Belém, ungir um dos filhos de Jessé. É interessante, quando a gente estuda a genealogia, a gente vê lá que Raabe foi poupada, de Raabe casou com Salmão, aí eles tiveram um filho Boaz, Boaz casou com Ruth, e aí os descendentes chegam aqui na família de Jessé. E de Jessé o Senhor escolhe Davi. E de Davi viria quem? O nosso Cristo, o nosso Salvador, da descendência de Davi. É interessante que parecia que o plano não ia dar certo, parecia que em algum momento Satanás ia vencer, mas foi por um pouquinho, mas Deus foi preservando, para garantir as suas promessas, para que a promessa de Deus fosse cumprida até a vinda de Cristo. Então, ele teve que escolher, né? Ele parece acreditar que a chave, né, para ungir um rei estava o quê? Estava Samuel achou que era na aparência, né, quando ele chegou lá, porque ele viu Abinadab, sujeito grande, filho de Jessé, cheio de presença, ele achou que era aquele cara. Deus falou, não é esse não, né? Não é esse não. E aí Samuel também, antes de chegar lá, ele falou assim, nossa, mas como que eu vou lá, Senhor? Se eu falar que eu estou indo lá, Saul vai me matar. E aí Deus deu toda essa instrução, como nós já lemos, que ele ia lá para sacrificar, ia fazer um banquete com a família de Jessé, e lá Deus ia ordenar o que ele tinha que fazer. Deus não está preocupado com o nosso exterior, Deus está preocupado com o nosso coração, meus irmãos. Não é o que a gente aparenta, o que a gente posta nas redes sociais, ou o que nós aparentamos ser. Deus conhece o nosso íntimo, não adianta a gente enganar, a gente engana pessoas, Deus não. Deus sabe do mais profundo do nosso coração. Nós podemos enganar pai, mãe, irmão, família, amigos. O Senhor, nós não enganamos. Então, primeiro Samuel promove seus filhos como juízes.
né, em Israel, porque eles são seus filhos. Parece acreditar que a chave para servir ao Senhor é o quê? Conexão genética ou, né, suas conexões genéticas. Isso é, meus filhos, né, eles vão ser meus sucessores. As pessoas às vezes pensam isso. E seus filhos não tinham o caráter que Samuel tinha, ou talvez o chamado que Deus deu. Em seguida, Saul parece ter sido escolhido, e o ser primeiro rei por causa da aparência, né? Um homem belo. O povo queria alguém que fosse rei. Saul se encaixava. Saul se encaixou. Ele foi humilde no início, teve um bom... A gente parece que até que meio que gosta de Saul no começo da vida dele. Ele reuniu o povo, parecia se encaixar no papel que Deus designou para ele. Em pouco tempo, Saul deixou a vaidade, a soberba, aquilo dominar o seu coração. E ele começou a fazer compromissos, ignorando o Senhor. Ele se tornou um homem propenso à depressão, a desculpas, e tinha um temperamento quente, né, como nós falamos, alguém irritado. Em seguida, aos irmãos de Davi. Samuel lá viu Eliabe. Deus falou, não é esse. Aí veio os outros, foi apresentando. Temos a impressão também que Samuel ficou lá impressionado quando viu Eliabe, né? Deve ser esse aí, hein? Olha a aparência. E aí Deus fala para ele, o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Nós precisamos começar a ver com os olhos de Cristo, com os olhos de Deus, muitas coisas. Percebam a diferença com Davi, né? O filho mais novo, né? Nem foi chamado para aquele banquete, ficou lá apacentando ovelhas. Ele nem sequer sentou à mesa. E Samuel já tinha dito para trazer todos os filhos. Aí a pergunta, né? Por que Davi não foi chamado? Porque ele era o mais moço, ignoraram ele por ser o mais jovem, ele era o estranho da família, ou simplesmente porque Jessé precisava que alguém ficasse apacentando as ovelhas? Nós não sabemos, o texto não fala isso para nós. Nós não sabemos. Mas Samuel chamou Davi, viu Davi, Deus confirmou, é este, o meu escolhido. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. Ele era um homem bonito, mas não foi por isso que Deus escolheu. Humanamente as pessoas não escolheriam Davi. Davi seria mais um súdito como outros, e não o rei. Se as pessoas tivessem que escolher Davi, não seria ele, seria Eliabe. Mas Deus diria assim, ele precisa de um treinamento, mas ele é muito qualificado, porque eu vejo o coração dele. É assim que Deus escolhe os seus. Muitas vezes a gente acha, né, que não tem nada a oferecer para o Senhor no trabalho, na igreja. A gente se coloca como inferior. Eu não falo. Deus conhece o nosso coração, é Deus que nos capacita e Deus nos escolhe. E esse princípio vai contra o que a nossa sociedade parece afirmar. Nós exaltamos pessoas inteligentes, pessoas com carisma, com dom, com popularidade, com poder. E veja como nós vamos entrar no ano eleitoral, né? Como as campanhas políticas são realizadas. Tudo é roteirizado. Tudo. E para causar uma grande impressão, os candidatos sabem, né, que as pessoas tendem a votar de acordo com a impressão que eles tiveram. Pelo menos era assim, né? Hoje já não é mais assim. Hoje as pessoas vão lá, têm as redes sociais, tem um negócio mais dinâmico, falam a verdade ou não, muitos ainda continuam roteirizados. Mas o povo também não é mais tão facilmente enganado. O povo tem acesso à informação. Mas é algo assim. O povo vê a aparência, Deus vê o coração. Esse princípio, então, vai contra tudo, tá? Contra tudo que nós pensamos, tá? Pouco se faz para discernir o coração e o caráter de um candidato político. Pouco. Vamos passar essa eleição, nós temos que orar, nós não devemos esperar de alguém lá que seja o salvador do mundo, mas nós temos que exercer o nosso direito com sabedoria e com prudência. Quem vai nos salvar é Cristo. É Cristo. Nós temos que escolher o que for o melhor para a nossa nação. É isso que nós devemos escolher quando nós
tivermos que decidir, né? E a palavra de Deus, ela disse para Samuel, né, que o homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. Deus não olha o seu currículo, mas o seu caráter. Deus não vê o que você fez, o que você conquistou, mas por que você fez? Qual a motivação das suas conquistas? Deus olha o seu potencial e não suas realizações. Deus não olha a sua espiritualidade, mas o amor e a devoção que você tem para com Ele. Ele não quer que você o conheça, mas Ele quer o quê? Que você se importe. Ele não olha para a sua pessoa pública, aquilo que estão nas redes sociais, na mídia, no jornal, mas Ele quer você no seu particular. Deus quer conhecer você no interior do seu quarto, quando não tem ninguém vendo você, quando você está com a porta fechada. É no íntimo que Deus nos conhece. Deus vê o íntimo, diferente das aparências. Se queremos ser pessoas segundo o coração de Deus, precisamos começar a colocar o nosso foco onde? No Senhor, no coração, em vez de aparência. O que aconteceria se fôssemos pessoas mais focadas em desenvolver um caráter sólido, como as pessoas estão em ir às academias, perder peso, a cuidar da saúde, de rotina, de trabalho, essas coisas. Nós somos tão focados para algumas coisas, se nós fôssemos focados em desenvolver um caráter sólido, piedoso ao Senhor, nós iríamos muito mais longe, né? Nós teríamos muito mais a oferecer ao nosso Deus. Irmãos, nós vamos ser mais exaustivo o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Essa é a primeira de alguns sermões que nós estudaremos, tá? E à medida que nós caminharmos no nosso estudo, nós vamos abordar mais o assunto. Mas nós vamos falar dele agora, né? Uma das razões pelas quais Saul perdeu aqui a sua realeza foi o quê? Porque ele não esperou Samuel, ele ficou em pânico e entrou no lugar lá, desobedeceu ao Senhor. Diferente de Davi, ele não esperou. A pessoa segundo o coração de Deus, ela espera o tempo de Deus. Ela aguarda o tempo de Deus. Ela não toma atitudes contrárias à palavra de Deus. Ela aguarda. Davi, ele foi ungido rei. E em vez de ele já correr e reinar, ele esperou por Deus. Ele não foi diretamente, ele ficou muitos anos ainda apacentando ovelhas, como um pastor de ovelhas. Posteriormente que ele veio assumir o trono. Há algumas pessoas que podem contar uma piada, né? Tem gente que é bom para contar piada. Piada tem o tempo, tem o time certo. Outras nem se arriscam. Eu não me arrisco, porque eu não sei contar. O tempo faz toda a diferença numa piada bem contada, no humor. Da mesma forma, a diferença de uma pessoa com o coração de Deus e uma sem o coração é igualmente uma questão de tempo. A pessoa com o coração de Deus, o que ela faz? Ela confia completamente em Deus. Ela sabe que o tempo de Deus é perfeito e está disposta ao quê? Esperar até Deus abrir uma porta do emprego, um relacionamento, para que Deus te coloque uma oportunidade, aquela que você pediu, talvez anos atrás e não chegou ainda. E nem por isso você tomou atitudes precipitadas e contrárias à palavra dele. Ela segue a agenda de Deus. Essa é a primeira lição. Daqui nós temos que tirar algumas lições para o nosso dia a dia da vida de Davi. Primeiro, devemos sempre lembrar que o objetivo nosso não é ser como Davi. Se o nosso objetivo fosse ser igual a um outro homem, nós iríamos nos frustrar, iríamos nos decepcionar, iríamos errar. O pensamento de Deus, examinando o coração, me incomoda. Por quê? Nós sabemos nossas motivações de tudo que fazemos, nós sabemos o quê? Das coisas que nós escondemos. Nós podemos e aprendemos muitas coisas com Davi. Mas até Davi ansiava pela vinda do Messias, aquele que foi prometido lá em Gênesis. Nós podemos, então,
A primeira coisa que Davi fez, o homem segundo o coração de Deus, foi o quê? Depender de Deus, esperar em Deus. Então, o primeiro passo para ser uma pessoa, o que nós devemos fazer? Colocar nossa confiança nele. Isso é, precisamos realizar um transplante de coração. Quem que pode fazer esse transplante, essa mudança? Eu preciso nascer de novo, é isso. Só Jesus Cristo pode mudar o meu coração, para que eu espere, para que eu confie em Deus. Assim como Jesus ensinou a Nicodemos, é preciso nascer de novo. Nós precisamos o quê? De um novo coração, para que eu viva na dependência e na graça total de Deus. Só Jesus pode fazer essa cirurgia de transplante no nosso coração, só Ele. Se você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus, seja primeiro um seguidor de Cristo. Segundo, devemos olhar além das aparências. Não olhe aparências. Aparências enganam. Isso é difícil. Somos atraídos pela aparência, né? Pelas boas aparências. E pessoas inteligentes, extrovertidas, fazemos isso naturalmente. Isso também, nós fazemos também, mas de uma forma míope, quando nós não olhamos com os olhos de Deus. A história de Davi nos lembra que a verdadeira beleza de uma pessoa está dentro e não fora. O nosso desafio é o quê? Ver mais fundo. Devemos enfrentar então o quê? O nosso próprio preconceito e tentar ver as pessoas com os olhos de Deus, os olhos de Jesus. Devemos procurar qualidades. Quais qualidades? Qualidades aquelas que é descrita na Bíblia, dos frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Devemos procurar por aqueles que vivem de tal forma que nós somos atraídos mais por amar a Cristo e não por aparências mundanas. Terceiro, precisamos ser pessoas mais profundas. Pessoas sabem que para elas manterem o seu corpo saudável, elas devem o quê? Comer bem, fazer exercício regularmente, tomar bastante água. A gente sabe de tudo isso, né? E algumas dedicam tempo para isso. Se você quer ser mais profundo com Deus, você precisa se aprofundar com Ele. Ser intencionalmente, ler mais a Bíblia, orar mais. Mas naturalmente, o que nós fazemos? Nós vamos comer aquilo que é mais fácil. Hoje, né, no aplicativo, lá você aperta, comida chega 15 minutos na sua casa. A gente come muita porcaria. Nós temos nos alimentado de muita porcaria. Não só na vida física, mas na vida espiritual. Gastamos muito tempo. Facebook, Instagram, séries do Netflix, das redes todas aí que nós temos. Gastamos muito tempo. E pouquíssimo tempo lendo a Bíblia, orando, se dedicando ao Senhor. Se dedicando. Salomão, filho de Davi, ele escreveu essas palavras. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Devemos então ter cuidado com o que nós observamos, ouvimos, damos atenção. Gente, essas coisas todas que eu falei são coisas boas, coisas saudáveis, se bem utilizadas. Só que muitas vezes elas estão acima do nosso Deus. É esse o cuidado que nós devemos ter. Filipenses também nos ensina, né? Paulo nos ensina na carta aos Filipenses. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é nobre, correto, tudo que é amável, tudo que é admirável, isso ocupe o nosso pensamento. Pense naquilo que é excelente e digno de louvor. Essas coisas devem ocupar a nossa mente e o nosso pensamento. Deve ser uma escolha deliberada, isso é, intencional. Uma escolha que nós fazemos conscientemente. Devemos fazer um esforço para encher a nossa mente com isso. Toma cuidado quando você vai falar de uma pessoa, julgar, emitir julgamentos. Nós somos rápidos e fáceis a fazer isso. Mesmo que a pessoa tenha cometido erros, não cabe a nós emitirmos julgamentos aqui. Ou em qualquer lugar que seja. Cristo é o nosso juiz. A Ele que prestaremos contas. Ele morreu para que nós tivéssemos vida.
Então, irmãos, primeiro nós precisamos focar os nossos pensamentos no Senhor. Davi desenvolveu um coração em honra a Deus, pensando nos pensamentos de Deus. Foi um homem perfeito? Não foi, nós sabemos disso. Mas ele ponderava na natureza do Senhor, na grandeza de Deus, para que Deus cativá-lo. Estamos sempre pensando em como olhamos ou queremos, como nos sentimos. Há um lugar para isso. No entanto, a verdadeira chave para a vida espiritual é aprender a se concentrar nele. Ouça, aprenda-o. Como que eu ouço? Lendo a Bíblia, devorando a Bíblia. Aprenda com a sua grandeza. Leia os Salmos. Vemos que era isso que Davi fazia. Ele refletiu sobre a grandeza de Deus, mesmo no momento mais obscuro da vida dele. Senhor, não deixe que meus inimigos pisem sobre mim, mas eu confio no Senhor, que o Senhor me dará o livramento. Segundo, precisamos aprender a ver tudo através dos olhos de Deus. Devemos olhar para os nossos desejos, economia, política, questões controversas, e até mesmo nas nossas relações, e tentar ver de uma perspectiva de Deus. Precisamos aprender a perguntar: como Deus vê isso que eu estou vendo? O que a Bíblia diz sobre essas coisas? Nosso desafio é aprender a deixar Deus preencher os nossos pensamentos, ao invés de adaptar ao nosso Deus aos nossos pensamentos. Não, isso está certo, Deus sabe que isso está certo e pronto. Não é assim que funciona. E finalmente, não devemos o quê? Tirar conclusões sobre nós mesmos com base em nosso exterior. Talvez você seja uma pessoa daquela que, eu não sirvo para nada, pastor, eu não consigo fazer nada, eu não vou conseguir servir na igreja em lugar nenhum, não tem nada a oferecer. Ninguém parece notar você, talvez você ache que é isso que acontece. Você pode ser muito jovem e ninguém te dá a devida atenção. Você é um adolescente e ninguém está te dando atenção. Ou você está muito velho e acha que ninguém te respeita, te ouve mais. Tá? Eu não sou muito bom naquilo que o mundo aplaude. Esse é o diferencial. As coisas que o mundo aplaude e as pessoas do mundo estão aplaudindo, né? Você pode se encaixar com aqueles ao seu redor, você pode ficar tentando concluir que não tem nada a oferecer. A história de Davi nos lembra isso, que Deus não olha da mesma forma que o homem olha. Ele conhece o nosso coração, então nós devemos estar dispostos a servir, nos colocar na mão de Deus, para que Ele nos use como instrumentos seus. Se você permanecer fiel a Ele, cultivar um coração piedoso, Deus vai usá-lo para a sua obra, para a sua glória. Ele vai te usar. Não sei quando, de que forma, mas Ele vai te usar. Ele vai colocá-lo em uma posição onde você pode fazer a diferença. Pode não ser algo chamativo aos olhos do público, do mundo, mas Deus vai usar você. Você pode nunca parecer fazer diferença para os que estão olhando de fora. Nunca. Mas Deus sabe do seu caráter, do seu coração. E isso vai afetar as pessoas que estiverem ao seu redor. Não apenas por um momento, mas por toda a vida. O mundo se anima com as celebridades, mas as pessoas que muitas vezes servem Deus anonimamente são as pessoas que Deus aplaude, que Deus louva. Que Deus nos abençoe, irmãos, e a glória seja dada somente a Ele.